Então, dando continuidade, vamos seguir aqui. Vamos resolver o resto das questões. Então, lendo aqui, observe abaixo a construção geométrica que Antônio fez na lousa durante uma aula de matemática. Aí, o Antônio fez esse triângulozinho, PQR, uma reta perpendicular a RQ, ao lado RQ, ou seja, fazendo 90 graus e no ponto médio. Beleza? Aí a pergunta é: qual é o nome dessa reta que passa por R? Qual é o nome dessa reta R que passa por S e por M, que é ponto médio de RQ e perpendicular? Bom, aqui é simples, ó. Aí o problema dá quatro alternativas: altura, bissetriz, mediana e mediatriz. Por que que não é altura? Porque para essa reta ser altura, ela precisava iniciar no ponto P e ser perpendicular. Ó, essa reta é perpendicular a R, que, ou seja, faz 90 graus, mas não passa por P. Então já não é altura. Por que, que não é bissetriz? Porque para ser bissetriz, a reta tem que dividir um ângulo meio a meio. Então essa reta aqui, né, não divide o ângulo meio a meio. Então tinha que começar no ponto P, ou no ponto Q, ou no R, né? E dividir ao meio. Então já não é bissetriz. Por que, que não é mediana também? Não é mediana porque, para ser mediana, a reta tem que passar no ponto médio, que é o que acontece aqui, né? Tem que dividir o segmento no ponto médio, acontece. Porém, tem que iniciar em um dos vértices, ou P, ou Q, ou R. Então, não é mediana. Embora passe no ponto médio, não começa nos vértices. E é, então, o que resta a mediatriz. E a mediatriz, né, é uma reta que corta um segmento, não precisa ser triângulo, né, aqui é um exemplo no triângulo, mas não precisa ser no triângulo, pode ser em qualquer figura. O que importa é que a mediatriz, além de fazer 90 graus com o segmento que ela vai dividir, tem que dividir esse segmento ao meio. Então pronto, essa é a resposta dessa pergunta, é isso. É a mediatriz. Essa reta R se chama mediatriz. Beleza? É isso. Vamos para a próxima. Agora aqui a gente tem, vou aumentar essa figurinha aqui, né? Vou aumentar. E a pergunta aqui é: quanto vale o ângulo, ó, quanto vale esse ângulo vermelho aqui, ó? NOQ. Aí a gente tem algumas informações aqui, ó. ON, ó, na figura, ó, N é bissetriz de MOP. E OK é bissetriz de ROP. E o que é bissetriz? Acabei de falar no outro exercício. Bissetriz é uma reta ou um segmento de reta que divide um ângulo meio a meio, na sua metade. Então, ó, pela figura aqui, ó, esse ângulozinho azul tem 60 graus, certo? E ON é bissetriz. Ó, esse ângulo verde tem 50 graus. E OK é bissetriz. Então, já que é assim, OK é bissetriz, então está dividindo ROP na metade. Então, quer dizer o quê? Que essa partezinha aqui, ó, mede 25 graus. E essa outra partezinha 25. Ó, já achei parte do ângulo vermelho. Preciso agora achar essa outra parte. Então, o ângulo azul tem 60. E está dividido pelo segmento ON, que é a bissetriz. Então aqui tem 30.
E aqui tem 30 também. Então pronto, agora é só somar. Ó. Eu já achei uma metade do ângulo X e a outra metade. E outra parte, não metade, né? Mas é uma parte do ângulo X. Beleza? Então, só somar. X, o ângulo X é igual a 30 mais 25, que dá 55. Ó, e um detalhe, ó, o OP não é bissetriz de X, tá? Se fosse bissetriz, esses dois ângulos aqui tinha que ter a mesma medida. Belezinha? Então, beleza, respondemos mais uma. Então, X é 55 graus. Show! Vamos para mais uma aqui, ó, de geometria. Olha como geometria é importante. Então, o problema dá essa figura, esse quadrilátero, né, que eu aumentei ele aqui, né? E ele fala que esse quadrilátero aqui, ó, ele tem esses ângulos alfa, alfa, ângulos opostos, né, de alfa, alfa, beta, beta. E ele dá essas sentenças aqui, ó, 4 sentenças. Ele quer saber qual que é a verdadeira, né? Então a sentença 1, a medida do ângulo formado entre as diagonais, ó, as diagonais são essas retas aqui, ó, tracejadas, mede 90 graus. Tá perguntando, melhor, tá afirmando, mede 90 graus. Sentença 2, as diagonais desse quadrilátero interceptam seus pontos médios. Tá falando que do M até o R é metade de P a R. E, consequentemente, de M até Q é metade de Q até S. Ele está afirmando. Sentença 3. As diagonais desse quadrilátero são bissetrizes dos ângulos alfa e beta. Então, outra afirmação. Ó, alfa e beta. Ó, alfa e beta. Então, isso é verdade? Ele está afirmando que esse segmento divide esse ângulo na metade. Daqui para cá e daqui para cá. E a última afirmação é: as medidas dos ângulos alfa e beta são, respectivamente, 60 e 120. Então, ó, 60 e 120. Então, só uma dessas é verdadeira. Qual que é verdadeira? Então, vamos lá. Ó. Por que a sentença 1 não é verdadeira? Por que não é 90 graus? Porque para ser 90 graus, o ângulo entre as diagonais formar 90 graus, esse quadrilátero tinha que ser ou um quadrado ou um losango. Se fosse um quadrado ou um losango, seria 90 graus. Porém, para ser quadrado, né, ó, os 4 lados têm que ser iguais. E para ser também losango, né, os 4 lados da figura têm que ser igual. E o enunciado não afirma isso. Então, você não pode assumir que são iguais. Então, não é quadrado. E outra coisa, se fosse quadrado, ó, não teria ângulo alfa e beta. Tudo seria alfa ou tudo seria beta. Porque num quadrado todos os ângulos internos medem a mesma coisa, que é 90 graus. Então a gente já por aqui a gente já pode descartar o primeiro item. Certo? Não é o primeiro item. É o segundo, tá? Mas vamos ver por que não é por que a sentença 3 é falsa. Ó, as diagonais desse quadrilátero são bissetrizes dos ângulos alfa e beta. Novamente, eu só posso garantir que são bissetrizes se fosse um quadrado ou então um losango. Porque as diagonais de um quadrado dividem seus ângulos internos ao meio. E a mesma coisa acontece com o losango. As diagonais do losango dividem os seus ângulos na metade. Então a gente já sabe que não é um quadrado nem um losango. E não é por quê, né? Porque os lados aqui não são iguais. Se fossem iguais, beleza. Mas não é.
E a sentença é 4. Por que, que ela é falsa? As medidas dos ângulos alfa e beta são respectivamente 60 e 20. Não posso afirmar isso, porque isso aqui não é um losango. Se fosse losango, aí eu poderia até dizer que sim, poderia. Mas eu sei que não é, porque PQ não é igual, ó, o segmento PQ não é igual, não é congruente a QR. Para ser losango, tem que ter os quatro lados iguais. Show de bola? Então não é. Tudo bem que losango, os lados opostos são iguais. E os ângulos internos, né, do losango não são todos iguais. São iguais 2 a 2. Poderia ser losango, mas não é porque os lados não são iguais. Show? Então beleza, ó. Eu já sei que a resposta certa aqui é a 2. As diagonais desse quadrilátero se interceptam dos seus pontos médios. Mas agora eu quero provar isso. Então a gente vai provar, ó. Imagina aqui, ó. Eu tenho aqui esse triângulo PQM, que é congruente, ou seja, tem as mesmas medidas que esse triângulo aqui, ó. RSM, beleza? Agora imagina, ó, vou tirar esses ângulos azuisinhos para fazer o seguinte, ó. Esses ângulos, esse ângulo vermelhinho são iguais. E esse ângulo azul, esses dois ângulos azuisinhos são também iguais. E isso aqui caracteriza que esses triângulos são congruentes. Que se esse ângulo é igual, se esse ângulo azul desse triângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo, e esse outro ângulo desse triângulo é igual a esse, eu já tenho dois ângulos de triângulos diferentes iguais. E outro detalhe, né? Eu tenho também os lados. Esse lado PQ é igual a esse lado SR. Então, se eu tenho dois ângulos iguais e um lado igual, em triângulos diferentes, eu já posso dizer que os triângulos são congruentes. Ou seja, eles têm a mesma medida. Então, ó, PQ é igual a SR, MR é igual a MP. Ou seja, todos os lados desses triângulos têm a mesma, desses dois triângulos têm a mesma medida. Então, eles são congruentes. Se eles são congruentes, o que isso significa? Que, ó, o ângulo que o lado que esse triângulo aqui, o lado que esse ângulo vermelhinho desse triângulo enxerga, que é esse lado, tem a mesma medida que o lado que esse ângulo vermelhinho desse triângulo enxerga. Então, ó, vamos supor aqui, ó, vamos colocar números aqui. Se esse triângulo aqui, se o lado desse triângulo aqui me diz, sei lá, 10 centímetros, por congruência, esse lado aqui também mede 10. Por isso é importante saber, analisar se um triângulo é congruente ou não. Tá, se aqui é 10 e aqui é 10, quanto que é o total? 20. E isso aqui, ó, lembra? X mais X, ó, PAR, esse segmento PR, forma a diagonal, uma das diagonais. Então, XX, 2x, então essa diagonal é 2x. Mas MR é só x, que é a metade. Ó, analisa aqui também, ó. Esse ângulo azul enxerga esse lado. E esse ângulo azul enxerga esse lado. E eles têm a mesma medida, ó. Y, Y. Então, se aqui fosse 20, aqui 20, tudo teria 40. Então, M, que é metade. 20 é metade de 40. Então, tá provado aqui, ó, que as diagonais desse quadrilátero aqui, que é um paralelogramo, né? Tem metade, divide as diagonais na metade. Então, ponto M aqui divide as diagonais, cada uma delas em sua metade. Show? Top? Entendeu? Espero que sim, né? Vamos agora aqui para mais duas questões de geometria plana. Olha como ela é importante, ó. Só que aqui, ó, eu não vou resolver essa primeiro, eu vou resolver essa primeiro. Porque com as informações que a gente vai obter aqui, a gente resolve essa. Beleza? E para resolver essa, tem que saber disso.
Beleza? Só coloquei aqui porque na prova tá nessa ordem. Show? Então vamos lá. Ó. Então, considere o polígono, considere o polígono. A soma dos seus ângulos internos é, então, A, B, C, D. Qual que é a soma? Bom, ele está perguntando qual é a soma dos ângulos internos. Para a gente descobrir isso, é simples, ó. Então eu fiz aqui a figura maior, chamei de alfa, beta, gama e delta, certo? Então, se eu somar esses ângulos aqui, ó, todos, tem que dar quanto? E é simples, ó. Imagina, todo quadrilátero, isso aqui é um quadrilátero, tem 4 lados. Não é regular, mas é quadrilátero. Ele é um quadrilátero convexo. Todo quadrilátero convexo, se você consegue traçar dois triângulos. Então, ó, eu consigo pegar um triângulo aqui e consigo pegar esse outro triângulo aqui, ó. Certo? Se eu pegar os ladinhos aqui, ó, ou aqui também, né? Dois triângulos. E o que que a gente sabe? Que cada triângulo, aí você já tem que ter esse conhecimento. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem 180 graus. Então, se esse triângulo tem 180, esse também. E esses dois triângulos que tem 180 cabem dentro desse quadrilátero. Portanto, como esse quadrilátero é formado por dois triângulos e cada um deles tem 180, 180 mais 180 tem que dar quanto? 360. Então, ó, provamos inclusive, né, que demonstramos aqui que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo tem 360 graus. Beleza? Show. Então, agora sim a gente pode resolver essa questão aqui, ó. Em um paralelogramo, a medida de dois ângulos internos consecutivos está na razão 1/3. O ângulo menor deste paralelogramo mede. Então, ele quer saber, ó, quantos graus mede B e D. Sendo que a gente tem essa informação aqui, que esse ângulo é 3 vezes menor do que esse, ângulo consecutivo, ou esse, né? E também a gente tem informação que se a gente somar tudo, ó, dá quanto? 360. Então vamos aqui desenhar de novo esse paralelogramo, só que com umas medidas aqui, ó. Ó, isso aqui é importante, ó, razão 1/3. O que significa isso? O laranjinha é menor do que o verde. O ângulo laranja, ó, esses dois ângulos laranja são menores do que os ângulos verdes. Mas quantas vezes menor? 3 vezes. Então esse ângulo verde é 3 vezes maior que o ângulo laranja. Porque aqui fala razão de 1/3. Show? Beleza, sabendo disso. Por isso que eu coloquei x, 3x, x e 3x. Sabendo disso e sabendo disso aqui, eu consigo resolver o valor desse x, o valor do ângulo menor, que no caso aqui estou representando por x. E como é que eu faço? Simples. Ó. Se eu somar todos os ângulos, ó, tem que dar quanto? 360. É o que a gente conseguimos determinar aqui. Então, se eu somar x mais 3x mais 3x, tem que dar 360. Beleza? Show! Agora é só somar os termos semelhantes. Reduzir. Para quem está vendo álgebra, olha só onde a álgebra pode ser útil. Então, eu vou reduzir os termos semelhantes. Então, eu posso somar todos esses x aqui, ó. X mais x, 3x mais 3x. Se eu fizer isso, ó, 2x aqui, 1x mais 1x é 2x, 3x mais 3x, 6x. Tem que dar igual a 360. 2 mais 6 dá 8, 8x é igual a 360. O 8 eu vou passar dividindo. Então, copio o x, ó. X 360 por 8. Portanto, x, que é esse menor ângulo aqui, tem 45 graus. Beleza?
Entendido? Então é isso. Vamos para a próxima questão. A próxima